E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de Solo Leveling Arise. Dessa vez trazendo a análise da personagem Yu Sung-yoon. Uma ótima personagem por conta própria, mas o que quase ninguém tá falando é que também uma boa personagem pode ajudar seu time, inclusive a passar de conteúdos como o Vulcan. Então vamos falar de cada skill, como usar essa personagem em vários cenários. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like, e aí sim, bora conferir mais essa personagem junto. Vem comigo! Beleza galera, vamos começar falando que ela é uma Fire Mage, ou seja, uma maga de fogo. Apesar de, na verdade, ela carregar é uma escopeta mágica, né? Um trabuco. Mas beleza. O que quer dizer, sendo uma Fire Mage, é que, em termos práticos, ela é uma personagem que ataca à distância. E posso falar que tem um gameplay bem divertido para quem gosta de jogar de Mage. Indo para as skills, começando com o ataque básico, é um ataque de longo alcance, que causa dano de fogo, e tem multiplicadores decentes, entre 140% e 180% do ataque da Io. Seguindo para Core Skill, é uma skill simples, também de longo alcance, também do elemento fogo, que tem os multiplicadores entre 800% do ataque dela, chegando a 1200 no máximo, e que joga os inimigos no ar. A skill básica faz a personagem pular para trás, o que pode ser útil para esquivar de golpes. E segue na mesma linha da Core Skill, tendo os mesmos multiplicadores, então, tanto na questão de dano, quanto no tipo de ataque. Com a diferença de, nesse caso, não jogar o inimigo pro ar. Já a segunda skill básica, a skill chamada Kill Shot, é uma das skills principais dela, tem uma mecânica bem diferenciada, que faz com que ela sempre dê dano de fogo como se essa fosse a fraqueza do alvo, independente desse alvo ter ou não a fraqueza contra fogo. Os multiplicadores também são super altos, começando com 1450% do ataque, chegando a mais de 2000 quando completamente evoluída, tornando essa skill a grande fonte de dano da Io. Ainda mais quando você muda ela para Hellfire, e eu vou explicar mais para frente como é que faz isso. Mas bem, a skill de suporte começa com os mesmos 800% do ataque dela, com o multiplicador, mas pode chegar ao dobro disso. Só que não é aí que essa skill brilha. O mais legal é que ela concede um buff para o Sung Jin-woo, o protagonista, né? Que aumenta a penetração de defesa dele em 16% e o dano dele em 16% também, só que do valor total de Defense Penetration, de penetração de defesa. Então foi por isso que na introdução eu comentei que muita gente está deixando esse fator de suporte dela passar despercebido, e a meu ver é um grande diferencial que faz com que ela seja viável, inclusive em times não necessariamente de fogo ou contra personagens com fraqueza a fogo, porque esse é o grande negócio que tem muita gente falando, que ela não é tão necessária porque ainda não tem nenhum conteúdo que precisa efetivamente dela, principalmente inimigos muito difíceis de passar com fraqueza a fogo. Tudo bem, eu tendo a concordar com isso daí até certo ponto, mas como eu estou trazendo aqui, ainda assim, e essa é a parte que eu discordo, ela para mim é muito viável como suporte também. Então já dá para pegar ela. No mais, eu acho, e já vou começar aqui um pouco da minha conclusão desse personagem também, eu acho muito provável que vai ter logo mais conteúdo especificamente para ela e com fraqueza com fogo, esse tipo de coisa, como a gente tem o Vulcan com a fraqueza para água. Então, tudo bem, pode deixar para pegar quando esse conteúdo chegar, tudo mais. Mas, de novo, já estou apontando que pode ser que isso ocorra. Essa é uma perspectiva, aí, um palpite meu. Mas, ocorrendo ou não, essa personagem já é útil. É isso que eu estou deixando claro aqui, tentando, pelo menos.
Beleza, mas já me prolonguei, né? Divaguei demais aí. Então vamos voltar aqui para QTE Skill agora. Que não tem nada demais. Segue a linha das skills com multiplicadores de 800 amigos no ataque dela. Com a diferença de, nesse caso, ao invés de jogar os inimigos para cima, derrubar os inimigos. Só isso. E o ult também não tem nada demais. Segue a mesma linha. Com exceção dos multiplicadores, que também são altos, como os do Killshot. E assim como a QTE, a skill anterior, né, que eu comentei, tem realmente sua importância absurdamente aumentada só em conjunto com a passiva, que eu vou falar a respeito na sequência. E enfim, chegamos na passiva, né? Bem, o primeiro efeito da passiva é ativado quando você usar a QTE ou a primeira skill dela. O nome desse efeito é Spotlight, que eu já comentei um pouco a respeito do Spotlight anteriormente, que ela dá esse efeito para os aliados também, mas vamos lá. O que faz isso daí? Aumenta a penetração de defesa em 24% e o aumento de dano em 24% da penetração de defesa total. Isso por 24 segundos, que é bastante tempo até. E cara, isso já é ótimo, porque a Io é uma personagem que escala com Death Pen. Mas não para por aí. Usando a QTE ou o ult dela, você também ativa um segundo efeito chamado Magic Firearms, que é uma espécie de summon dela. Assim como a Liborá, ela faz aquele summon das raposas, a Io faz o summon de umas espécies de drones, que também atiram no inimigo, causando 40% do ataque dela em dano. E ativando um terceiro efeito, chamado Magic Reaction, que é na verdade mais importante até que o dano em si, porque faz o inimigo tomar mais dano de fogo em 1% por hit, podendo acumular até 20%, isso durante 60 segundos. Então assim, de cara, dá para você ver que a rotação certa das skills dela vai poder afetar diretamente o dano. Assim, dá para aumentar substancialmente se você fizer a rotação certinho. Então, fiquem espertos nisso. Mas como o foco do vídeo é a análise do personagem, das skills em si, vamos seguir aqui para a primeira estrela, que melhora a personagem consideravelmente e também influencia na rotação. A primeira estrela faz com que, ao usar a skill Killshot, que eu falei que é onde vem a maior parte do dano dela, você ative sua Core Skill. E além disso, também aumenta o dano da Core Skill em 30% por 6 segundos. Daí, quando você usar a Core Skill, ela também vai ativar outro efeito, nesse caso chamado Madness, que reseta o cooldown da Killshot, que você acabou de usar para ativar a Core Skill, e troca esse Killshot, essa skill, por outra skill chamada Hellfire, que é uma skill super poderosa, que além de muito dano, também aumenta o dano geral da Io em 30%. Mas não acaba aí. Além de tudo isso, ativa também o Magic Firearms, que eu acabei de explicar, que são os drones dela e tal. Então você sacou que é muito importante você pegar a ordem certa das skills? Então, beleza. Dito isso, sigamos para a segunda estrela. Você pode parar na primeira que já fica top. Se você chegar na segunda estrela, essa em si não tem nada demais. Só aumenta a penetração de defesa dela em 10%, que nem é muito, né? Eu falei que é importante aumentar a Death Pen dela, mas 10% não é grande coisa. Então, blé. Mas, claro, você precisa passar por essa estrela para chegar na terceira estrela, que, a meu ver, é a melhor opção para quem quer pegar ela e é free to play. Então, não vai dar para chegar no C5, muito provavelmente. Mas já com a terceira estrela, a Io tem um ataque aumentado em 24%, que faz sim uma boa diferença no dano total dela. Tem gringo até que colocou em planilha os danos dela com cada estrela, e dá pra ver que muda bem se você tiver a terceira estrela e esse aumento do ataque. Então, eu pararia aqui se eu fosse free to play. Então, eu aconselho o free to play a tentar chegar até aqui, beleza? Mas, de novo, a gente vai comentar mais sobre onde eu acho que cada um pode chegar na conclusão do vídeo. Tudo bem, se você puder investir nela mais, a C4 aumenta mais 12% o ataque, que ajuda, claro, mas é metade do que a terceira estrela faz, né? Então, ok. Só que, de novo, você precisa passar pela quarta estrela, obviamente, para chegar na quinta estrela dela, que aí sim, a quinta estrela é onde ela vai ficar top. Por quê?
Porque ela tem o dano das skills Killshot e Hellfire aumentados em 4% por camada de Magic Reaction que o inimigo tem, até no máximo de 80%. O que quer dizer isso, galera? Quer dizer que você pega as skills que mais dano dão dela, tá? Que é, como eu já falei mais de uma vez, Killshot e Hellfire. São as skills de onde vem o dano de verdade dela. E aí você faz com que elas possam dar quase o dobro de dano. E na prática é bem isso que você nota. Então a Io passa realmente a quase dar 2 vezes o dano que ela estava dando até a 4ª estrela. É bizarro. E é isso aí, galera. Essa foi a minha análise da personagem Yo Seong-Yun, que, como eu disse, é uma personagem muito boa por si própria, mas também uma personagem que pode sim ser considerada para ajudar contra diversos conteúdos do jogo na sua equipe, qualquer que seja essa equipe. Ela pode estar ali, por exemplo, só para soltar a skill de suporte. Você coloca aí um set nela, talvez o Blessing, ou você também pode usar um set que aumenta a recuperação de Rage, né? Seria de aumentar o Gauge, né? Para você ultar mais rápido, enfim. Você pode fazer ela para entrar dos conteúdos ser realmente uma personagem de suporte. Mas além disso, ela também brilha, e já dá para perceber que ela brilha em outros tipos de conteúdo, principalmente nos que os inimigos são fracos a fogo, obviamente, mas não só, porque ela tem aquela skill, como a gente falou, que vai dar dano de fogo independente da fraqueza do inimigo. Por exemplo, o conteúdo que já está brilhando é naqueles challenges, no Trials, né? Semanais, que resetam semanalmente. Então já tem conteúdo para ela, ela já serve como suporte. E como eu disse aí no meio do vídeo, eu acredito muito que vai vir conteúdo ainda mais específico para ela brilhar. Além disso, como vocês viram aí, ela funciona C0, funciona muito melhor com o C1. Então é uma personagem free to play. Tá? Ela já vai para essas coisas que eu falei que ela faz, que é a grande core dela, né? Já tira bastante proveito desse personagem. C1 já tá ótimo. Se puder chegar no C3 também melhora demais, mas claro, focada principalmente já pensando no futuro, nos conteúdos que ela vai poder brilhar, e aí você vai tirar muito mais desse personagem que o C3. E claro, se puder, como eu falei, C5, mas isso daí dá para buildar com o tempo. Então ela é uma personagem sim free to play, e sim dá para usar em diversos times, e que eu recomendo que você invista pelo menos em umas 2 contas. Beleza? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se decidiram investir, se já usam essa personagem ou não, se ficaram hypados com ela, se entenderam melhor. Deixa aí nos comentários direitinho se vocês já pegaram, deixa também se vocês gostam ou não gostam dela, testaram ou não gostaram, deixa aí por que vocês não gostaram. A gente vai trocando ideia. Por hora eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.